Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pira Podcast. E hoje trago um assunto que é novo e não é novo, depois meu convidado explica melhor, mas que também pode ser uma alternativa para tratamento de muitas questões de saúde mental. E talvez até de outras que a gente vai descobrir aqui com o meu convidado, porque não sou eu a especialista. Então, se você se interessa por psicodélicos no tratamento para saúde mental, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho e trazendo mais ferramentas para você conhecer, para você se ajudar, enfim, para você de repente até se curar de alguma coisa que você tenha, enfim, ajudar outras pessoas. E também não deixa de compartilhar, tá certo? Esse assunto que é muito bacana e que está sendo cada vez mais pesquisado. Então, para conversar sobre isso hoje, eu tenho aqui o Renato Fileve, que é bacharel em Ciências Biológicas, ele é doutor em Neurociências, ambos pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é pós-doutor pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica, também da Universidade Federal de São Paulo. Ele é conselheiro no Conselho Estadual de Política de Drogas de São Paulo e também membro da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento e da Cultive, Associação Cannabis e Saúde. Uau! Temos um convidado aqui que com certeza entende bastante do assunto, é pesquisador, né, Renato? Muito obrigada por ter vindo aqui conversar um pouco mais sobre esse assunto, esclarecer aí também mitos para a galera e para que as pessoas possam conhecer mais essa ferramenta aí que de repente pode ajudar muita gente. Ô Letícia, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e vamos conversar então sobre o assunto. Vai ser um prazer. Vamos lá então. Para começar, para quem não está muito familiarizado com o assunto, o que são, afinal, os psicodélicos, os chamados psicodélicos? Bom, psicodélicos são fármacos, né? São drogas que atuam de uma maneira bem característica, né? Então eles estão dentro de um outro grupo de psicotrópicos, então drogas que atuam no sistema nervoso central, no nosso cérebro, por exemplo, né? E os psicodélicos, né? Eles têm esse nome, psicodélicos, ele vem da manifestação da mente, né? Seria uma tradução do grego, né? Desse termo que foi cunhado pelo Humphrey Osmond, né? Um dos pensadores e pesquisadores dos psicodélicos numa época um pouco mais distante, né? Dos meados dos anos 50, foi amigo do Aldous Huxley, né? E ele traz essa ideia de que antes eram drogas que eram consideradas alucinógenas, né? E aí ele sugere, então, um outro termo, né, para lidar com elas, que é isso justamente, a manifestação da mente, né? E o que seriam, então, essas substâncias psicodélicas, né? Elas são uma classe, né, de substâncias que, na verdade, uma classe que agrupa outras subclasses, né? Então, existem psicodélicos que são triptaminas, feniletilaminas, ergotaminas, que são classes químicas, né, que desempenham uma mesma função ou uma função semelhante, né, que é atuar no sistema serotonérgico do nosso cérebro, né? Mais especificamente nos receptores 2A desse sistema. Tá? Então, esses receptores, eles são como portas de comunicação que ficam no corpo celular de neurônios, né? Então, a gente tem no nosso cérebro ali alguns tipos de neurônios, entre eles os neurônios piramidais, e no corpo desses neurônios tem essas portas, né, que comunicam o interior da célula com o meio externo ou com outra célula, né? E essas comunicações são as sinapses, né? Elas são ativadas geralmente por neurotransmissores, que são mensageiros, como a serotonina, e ela normalmente, né, a nossa fisiologia, ela acaba utilizando esses receptores para desempenhar uma série de funções, né? E os psicodélicos, eles acabam atuando aí de maneira bem específica nesses receptores serotoninérgicos 2A, e eles abrem essas portas, né, dentro desses neurônios piramidais.
que mais especificamente ali eles estão no córtex, na camada 5 do córtex. Então, eles fazem uma conexão com o tálamo e permitem ali que manifeste esses efeitos considerados psicodélicos, né? A maior parte dos psicodélicos, eles têm uma molécula parecida com a molécula da dimetiltriptamina, da DMT. Então, algumas variações nessa molécula, né? Colocar um radical hidroxi, um radical metóxi, você acaba mudando a característica dela e também os seus efeitos, né? Mas tem algumas outras variações aí que a gente pode perceber tanto nos efeitos quando a pessoa ingere o psicodélico, quanto na estrutura química da molécula, e a gente entende, né, por que algumas coisas acontecem, né? Então isso é o que vem sendo estudado desde os anos 30, né, do século 20 para cá. E o que a gente percebe hoje é que tem uma classe de substâncias que são chamadas de psicodélicos clássicos, enquanto outras são consideradas psicodélicos não clássicos, né? Que aí eles não atuam apenas nesse receptor serotonérgico. Que é da comunicação. Os receptores em geral fazem esse papel de comunicação. Tá. Então, eles trabalham num mecanismo de chave e fechadura. Então, apenas uma chave que abre aquela porta. No caso, é a serotonina, ou chaves bem parecidas que são esses psicodélicos. Entendi. Tá? E existem outras portas, né, que são outros receptores que vão a ser abertos com outras chaves. Né? Por exemplo, os canabinoides. Então, o THC, né, o delta-9 tetrahidrocannabinol, ele abre a porta que é o receptor canabinoide do tipo 1. E ele também é considerado um psicodélico não clássico. Então, existem variações ali de efeitos por conta desse mecanismo de ação dentro do nosso cérebro, né? Entendi. E aí depende da região cerebral que esse receptor vai estar, qual é a função que aquele neurônio desempenha. Então, vários fatores vão influenciar no efeito e no desencadeamento, né, que essas substâncias proporcionam. Entendi, em cada um, né? Isso. Olha, tem muito palavrão aí no meio disso tudo. Você falou do palavrão, era desse que você estava falando, né? Era esses, exatamente. Mas captei, acho que eu captei. E você falou, né, de uso e pesquisa até de 1930, né? E a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da gente começar a gravar, e eu achei bem interessante o que você falou. Queria que você falasse para o pessoal ouvir também essa questão de que, né, há muito tempo atrás já se usavam esse tipo de substância, e como isso foi acontecendo, porque parou, e agora a gente chama de droga, e você até trouxe até o significado de droga, que eu achei maravilhoso, não sabia. E como isso é deturpado hoje, né? Pode falar um pouquinho disso pra gente? Com certeza. Bom, a humanidade, ela, desde quando ela era estritamente caçadora-coletora, ainda não manejava agricultura, isso antes de 12 mil anos atrás, quando ele começa a interagir com a fauna e com a flora na busca de alimentos, se começa a descobrir as substâncias psicotrópicas que estão contidas dentro de várias plantas, de animais, de fungos, né? E a humanidade ela passa a se apropriar disso e manejar essas substâncias, inclusive cultuá-las, né? Então nós temos, por exemplo, pinturas rupestres, né, com humanoides com cabeças de cogumelos, né, em várias regiões e várias cavernas do planeta, né? E esse uso praticado por povos tradicionais, ancestrais, né, que deixaram ali um legado, um histórico que a gente hoje acaba tentando traduzir para a cultura ocidental contemporânea, né? De uma forma cartesiana, positivista, né, da pesquisa biomédica. Mas, né, o que
acho que aprendi muito com o professor Henrique Carneiro, né, que ele estuda os alimentos e também as substâncias, que a palavra droga vem do holandês drug, que significa folha seca. Né? Então, os chás que eram preparados, né, os raizeiros, enfim, curandeiros, bruxas, né, todos esses xamãs, né, pessoas que cuidavam, se preocupavam em cuidar das pessoas e conhecer o ambiente que habitavam, né, utilizavam, lançavam mão dessas folhas secas, né, e desses fungos, e, enfim, né, de todo esse arsenal terapêutico, né, que está disposto nos diversos biomas do planeta para tratar pessoas de alguma condição, de alguma questão de saúde, né? E aí a gente vem, então, tentando entender, a partir dessa ótica da ciência biomédica, né, da pesquisa científica, as propriedades dessas plantas e um parâmetro que nos dê segurança e eficácia quanto à aplicação dessas plantas, desses fungos, como uma terapia possível, né, para tratar sintomas contemporâneos. Acho que é essa a ideia. E o que a gente tem em pesquisa hoje? Quais são as substâncias que estão sendo pesquisadas para esses tratamentos, né? Olha, várias delas, né? Aqui no Brasil nós temos grupos de excelência pesquisando o tema, né? Nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o professor Draulio, com o professor Siddhartha, né? Temos a Unicamp, com o professor Luiz Toffoli, temos lá na própria Unifesp, nós, né? O grupo do professor Dartil Xavier, na USP de Ribeirão Preto, o Rafael Guimarães dos Santos, na USP aqui de São Paulo, o Alexandre Negrão, o André Negrão, perdão, na Federal do Rio de Janeiro também, na UNB. Então nós temos vários centros de pesquisa. O Brasil ele é um país de vanguarda na pesquisa de psicodélicos, desde o professor Elisaldo Carlini, né? E hoje ainda se repercute, né, essas pesquisas e o Brasil está fazendo pesquisa de ponta, né? O professor Stevens, né? Eu esqueci de falar dele, mas enfim, temos aí muitos nomes, né? Grandes nomes de pesquisadores debruçados, interessados em estudar as propriedades desses compostos, né? Legal. Bom saber que tem bastante. Sim, tem bastante. Por exemplo, pesquisa. O professor Luiz Toffoli, ele pesquisou as propriedades do LSD na criatividade, na função cognitiva, né? E vem pesquisando outros assuntos, né? O professor Draulio pesquisa os efeitos da ayahuasca e seu potencial antidepressivo. O que mais que a gente pode lembrar? Do MDMA, né? Que é uma metanfetamina, ele é um psicodélico não clássico, né? Como eu comentei. Ele também vem sendo estudado pelo Eduardo Schemberg, né? E não só aqui no Brasil, mas em todos os outros lugares do mundo, né? Sobretudo estudos financiados pela MAPS, que é a Associação Multidisciplinar de Psicodélicos, né? Para o transtorno de estresse pós-traumático, né? A ketamina, né? Ou a acetamina, ou a esquetamina, que também vem sendo, enfim, já foi estudada e vem sendo empregada, né? Como terapia. Essa eu vi. Tudo bem a moto? Então tá. Às vezes pega um pouquinho, mas bem de fundo. Então tá bom, desculpa. Mas imagina, a acetamina, eu vi recentemente também já lugares assim oferecendo tratamento. Nossa, o que é isso? Eu não sei direito o que é, mas... A acetamina, ela também é um psicodélico não clássico, ela é um antagonista NMDA, que é um receptor glutamatérgico, tá? É uma porta... O glutamato, ele é o principal neurotransmissor excitatório, ativador do nosso sistema nervoso. Olha, tá? Legal. E o NMDA é uma das principais portas do glutamato fazer seu papel. Entendi. E a acetamina, ela é um bloqueador desse receptor, né? Então ela é um antagonista desse receptor. Entendi. Tá? E ela desempenha seus efeitos característicos por essa via, né?
Uma outra substância que vem sendo investigada é a ibogaína, né, que é um alcaloide que vem da casca do tabernante iboga, que é uma planta originária do Gabão e que também vem sendo utilizada para transtorno por uso de substâncias, que é um dos transtornos que é a minha principal linha de pesquisa, né? Eu venho pesquisando o transtorno por uso de outras substâncias, né? Como cocaína, álcool, tabaco. Entendi. E o emprego de psicodélicos para manejo, né, dessa relação com a substância, né? Olha que bacana. De onde que você falou que é essa casca? Ela é da Tabernante iboga, que é uma planta que vem do Gabão. Ela é originária do Gabão, em África. Olha só. Tem muita coisa, né, pelo mundo para. Tem muita coisa e tem muita coisa sendo pesquisada. Já sendo pesquisada, né? Eu não sabia que era tudo isso, assim. Até peguei alguns que são mais falados pra gente falar um pouquinho mais, mas tem muita coisa já sendo pesquisada aqui no Brasil mesmo, né? Sim, inclusive aqui no Brasil. Assim, que legal. Apesar... Mais algum que tem bastante pesquisa? Apesar de tudo, né? Apesar dos desafios de se conseguir fazer pesquisa, não apenas você conseguir financiamento, mas isso é uma parte inerente da pesquisa, né? Mas não apenas isso, você tem que provar a priori que você não é um marginal, né? Porque é assim que o pesquisador brasileiro é tratado. Né? Então, para ele conseguir uma substância para fazer... Ainda mais nesse assunto específico, ainda mais nesse assunto. Né? Então, tem pesquisas mais fáceis e mais difíceis, né, nesse campo, centros, né, institutos, instituições como universidades que favorecem, auxiliam mais ou menos, o próprio governo, né, acaba ajudando de uma maneira mais ou menos dificultosa, mas é um desafio mesmo. E, assim, esses grupos que eu citei e outros que provavelmente eu esqueci estão aí realizando um trabalho de excelência, são heróicos, né? Sim. E, assim, uma pesquisa que não deixa nada a desejar para pesquisas que vêm sendo feitas fora do país, que também são de excelência, né? Por alguns centros, como a Johns Hopkins, como a Beckley Foundation, né? Ou a Imperial College em Londres... Enfim, tem grupos na Austrália, na Nova Zelândia, tem grupo espalhado por todo o mundo, interessado na temática e trazendo, né, a discussão possibilidades dessas ferramentas terapêuticas, né, do emprego disso, e não apenas olhando para transtornos, né, mas também olhando para o potencial delas melhorarem a cognição, melhorarem a criatividade, né? Então, impulsionando aí outras práticas de uso também. Legal. Tem alguma outra substância que está sendo bastante pesquisada, que assim está em foco, algo do tipo, além dessas que você já falou? Olha, eu destacaria a psilocibina. A psilocibina, ela é o princípio ativo dos cogumelos do gênero Psilocybes, né? E de outros gêneros também contém a psilocibina, né? E esse princípio ativo ele foi sintetizado e vem sendo empregado em ensaios clínicos, inclusive a título de registro já no FDA, na Agência Regulatória de Fármacos Americana, né? Dos Estados Unidos, desculpa. E eles estão ali compreendendo, né? Mostrando os efeitos benéficos da psilocibina em uma única dose, por exemplo, para transtornos de humor, né, como depressão maior, e também para transtornos por uso de substância, como transtorno por uso de tabaco, transtorno por uso de álcool, de opioides. Então, tem a psilocibina, possivelmente será um dos primeiros psicodélicos a serem registrados e comercializados em farmácias, pelo menos nos Estados Unidos, para fins terapêuticos,
juntamente com o MDMA. Então, acho que os dois que estão mais avançados, além da cetamina, que já está regulada e já está sendo utilizada, inclusive no Brasil. Né? Existem ambulatórios, o Sistema Único de Saúde, que fornecem, né, públicos para tratamento também de transtorno de humor, né, de depressão refratária, resistente a outros tratamentos, né, com os antidepressivos de referência. Sim, então, legal. É isso. Muito bom. Tem uma pergunta assim que talvez seja até meio complicada de responder, porque eu sei que ela pode ser genérico, abranger muita coisa mesmo, né? Mas assim, são várias substâncias, né? Sim. E cada uma dessas substâncias, ela trata alguma coisa específica ou, no geral, elas podem tratar diversas coisas? Olha... E também aproveitar rapidinho. Tá, claro. A gente está falando principalmente de saúde mental, mas existem outros tipos de questões de alguma doença mesmo, que não seja relacionada a transtorno mental, que também possa... Tem alguma pesquisa referente ao uso dos psicodélicos para outras doenças? Sim, tem algumas pesquisas também, buscando entender, né, um papel dos psicodélicos em, por exemplo, doenças metabólicas, doenças hematológicas, né, do sangue, por exemplo. Legal. Mas também tem algumas precauções, né, que vêm sendo observadas, sobretudo com pessoas que têm algum tipo de injúria em tecido nervoso, né, que quando usam psicodélicos tem um agravamento dos efeitos de dor e de espasmos. Então, também tem alguns eventos adversos sendo encontrados, né, que antes não eram muito notificados, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o uso da psilocibina, um dos eventos adversos, dos poucos eventos adversos, visto que ela é uma substância bastante segura, é a cefaleia. Então as pessoas elas podem ter um pouquinho de dor de cabeça, podem ter náusea. Então são efeitos que não são graves, né, mas que podem acontecer. Entendi. E no caso de pessoas que têm, por exemplo, alguma injúria na medula óssea, né, que tem alguma lesão, eles podem ter um prejuízo, né, com o uso dessas substâncias. Então, entendi. Vem sendo, né, identificados alguns efeitos em outros tecidos e órgãos, né, ou em transtornos, mas ainda é mais focado nos transtornos mentais e na psiquiatria, né? O uso dessas substâncias. E, no geral, uma substância serve para vários transtornos ou nem... Sim, esqueci de falar essa parte. Imagina, é que eu quis perguntar 50 coisas. Não, imagina, Letícia, é isso. Sim, algumas substâncias elas podem ser utilizadas para mais de um transtorno, né? A depender... enfim, da dose, do protocolo terapêutico que está associado, né? Eu acho que, inclusive, vale a pena a gente comentar nesse momento, né, que o enfoque dos psicodélicos ele não se limita à farmacoterapia, né? Então, é preciso pensar num tratamento que envolva uma dinâmica biopsicossocial da substância, que seria a farmacoterapia, do indivíduo e do contexto no qual está sendo feito esse uso. E esse contexto, geralmente, ele deve vir acompanhado de uma psicoterapia, né? Então, um tratamento, salvo o uso da ketamina, né, que ainda isso está sendo estudado e aprofundado, né? Se restringiram muito a ofertar o fármaco, o medicamento e deixar a pessoa sob efeito e depois dispensam sem muita uma abordagem psicoterapêutica mais aprofundada, né? Um acompanhamento. Mas isso é feito a posteriori, né? Não no momento da sessão. Sim. Mas isso ocorre, né? Isso existe e deve ser feito e é importante. Então, o que alguns pesquisadores, alguma corrente de pesquisadores argumenta é que existe
uma psicoterapia assistida com psicodélicos, né? Uhum. Já outros pensam que faz parte, né, você entrar com esse tratamento e ofertar ali algum cuidado, né, algum acompanhamento de saúde mental com profissionais especializados, né, médicos, psicólogos, enfim, uma equipe multidisciplinar, para acompanhar e tratar esses transtornos, né? O interessante é que na grande maioria dos casos, né, poucas intervenções são feitas. Então a pessoa ela não toma uso contínuo, né, todo dia. Não, ela pode tomar uma única vez e sair de lá com um efeito favorável e superior a um outro fármaco que ela precisa tomar diariamente, né? Então esse que é um diferencial também desses compostos, dessas substâncias, né? Sim. Eu até lembrei, eu assisti o documentário do Netflix, que é... Como é o nome? Quem me lembra? Como mudar Como sua mudar mente. sua mente. Obrigada. E tem um rapaz que tinha toque, se eu não me engano. E era algo bem... Era um transtorno bem forte, que atrapalhava bastante ele. Ele fez uso... Foi da psilocibina? Quem lembra? Não lembro. Foi. Aí me sopraram, foi. Que é o cogumelo. E ele fez uma sessão apenas e ele falou assim que de cara ele já teve um efeito muito bom, ele se sentia já bem diferente em relação a isso e que cada dia que foi passando da vida dele, ele só melhorava e no ponto que ele estava dando aquela entrevista, ele falou que quando alguém ia fazer esses questionários, né, essas que fazem para saber se você tem alguma coisa, dava que ele não tinha nenhum tipo de transtorno. Então, assim, mudou a vida dele. Eu, enfim, fiquei encantada com esse tipo Sim. de possibilidade Sim. de tratamento. E que não é tão falada ainda, né? Espero que ela se popularize, né? Para que mais pessoas possam conhecer esses benefícios. Lembrei disso, você falando, né? Então, muito legal. Claro, às vezes alguém vai fazer uma sessão, né? Dependendo de qual for a substância, 1, 2, 3, sempre com acompanhamento. Mas é muito bacana ver isso. É muito interessante ver que, poxa, ele tomava remédio há tantos anos e, né? Na verdade, ele não estava melhor. Ele só estava controlando aqueles sintomas para ele conseguir ter uma vida, né? Tem o trabalho feito, né, pelos Brunos, né, o Bruno Ramos Gomes e o Bruno Rasmussen Chaves, né, que eles trabalham com aplicação de ibogaína para pessoas que apresentam transtorno por uso de substâncias, né, às vezes transtornos bem graves, né, de, por exemplo, heroína ou cocaína, crack, né, e que a pessoa já tentou outros tratamentos e elas às vezes tomam uma única vez a ibogaína e é supervisionada por eles, acompanhada por eles. Depois, né, o Bruno Rasmussen, ele é médico, então ele acompanha, a pessoa está monitorada, está dentro de um leito de hospital e ela fica 24 horas sob efeito. Olha. E essas 24 horas ela fica sendo acompanhada no hospital e depois ela faz um tratamento psicoterapêutico, tanto prévio, né? Tanto prévio quanto posterior, a integração com o Bruno Gomes, e eles vêm fazendo isso com centenas de pessoas. Eu acho que o Bruno Rasmussen já aplicou em milhares de pessoas a ibogaína e vem encontrando efeitos super positivos com uma ou duas vezes que a pessoa toma, ela para de usar a substância e realmente se permite uma janela para ela olhar para o fenômeno da compulsividade por uma outra perspectiva, e ele às vezes entende coisas que antes, dentro daquele ciclo vicioso, ela não conseguia entender. Então, a partir desse processamento, né, dessa
desfragmentação do disco ali e depois um rearranjo, né, de todas as conexões ali que foram estimuladas pela experiência psicodélica, né, ele consegue ali se reprogramar, mudar a sua personalidade, mudar a compreensão que ele tinha de algumas coisas e concepções, resolver problemas ali que ele consegue olhar por uma outra perspectiva e sair dessa sessão com uma habilidade a mais ali para poder lidar com as substâncias de uma outra forma, né? Então legal. Acho que tem esse exemplo que eu acho que ele também é bem elucidativo disso, né? De quanto a pessoa, com poucas vezes que ela tem a experiência, ela já pode ter uma mudança duradoura na personalidade, né? E isso ser parte importante para uma reabilitação ou para melhora de algum sintoma, uma resolução de algum transtorno, enfim, acho que legal. Tem esses caminhos. Muito bom, porque é só a gente pensar também quantas pessoas têm que ficar internadas, às vezes, várias vezes, né? E não consegue resolver e volta pro vício. É muito complicado, né? É muito difícil. E pensar que existe uma possibilidade que talvez não, né? Temos aí várias experiências, como você está falando, positivas, né? De que a pessoa consegue lidar melhor com esse vício, enfim. Muito bacana. Você já falou um pouco, né? Mas eu queria que você falasse mais um pouco o que a gente tem de pesquisas recentes, importantes, relacionadas com o uso de psicodélico no tratamento de saúde mental. Olha, a gente tem algumas pesquisas importantes que vêm tentando entender os mecanismos neurobiológicos pelos quais os psicodélicos eles desempenham seu papel terapêutico, né? Então, tem algumas teorias, né, como, por exemplo, uma recente que saiu, né, na Nature sobre a reabertura do período crítico, né, um período da fase do desenvolvimento, onde os psicodélicos eles são capazes de reabrir, né, esse período crítico e a gente aprender coisas novas, né? A teoria do cérebro entrópico, né, que é uma teoria um pouco mais, uns 10 anos atrás, mas que também é importante, né, que ele fala que o cérebro se desorganiza, né, para depois se reorganizar, né? Então, isso tem alguns mecanismos neurobiológicos que eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes, né? A gente Mas não vai entender. Se vocês colocarem essas palavras-chave em algum buscador aí, vocês vão encontrar o trabalho do Robin Carhart Harris, né? Eu acho que é uma boa referência para a gente ler. Mas assim, né? Tem outras, né? Não só as teorias de compreensão dos mecanismos neurobiológicos, mas assim tem muita pesquisa sendo feita para tentar encontrar então, né, alguma possibilidade terapêutica, sobretudo mostrar a segurança e a eficácia, né, do uso dessas substâncias. No entanto, tem um desafio que é ofertar uma substância placebo, né, para você comparar com um psicodélico e manter o cegamento, né, da amostra, que nem o indivíduo sabe, nem o pesquisador sabe o que a pessoa tomou, porque em 20 minutos esse cegamento se desmascara. A pessoa ela tem certeza plena que ela tomou algum psicodélico e o pesquisador também, né? Então, esse é um dos desafios metodológicos, né, para a gente. Por quê, né? Para você comprovar a eficácia de um fármaco, você precisa compará-lo a um grupo placebo e mostrar que esse fármaco ele tem um efeito superior ao grupo placebo, ou então compará-lo, por exemplo, a um tratamento de referência. Entendi. Então, a psilocibina, por exemplo, ela foi comparada com o escitalopram, né? Para mostrar que ela tem um efeito superior ao escitalopram. E a cetamina também, né? Então, a cetamina, eles compararam cetamina, escitalopram e psilocibina e viu que
o efeito é igual com uma única experiência Olha. com a psilocibina, né? Então você não precisa ficar tomando escitalopram para sempre e pode, às vezes, tomar acetamina ou então uma única dose de psilocibina tem esse mesmo efeito, né? Claro, dentro da metodologia, onde você tem um tempo que você avalia, você não vê isso em longo prazo, né? Você vê lá dentro do tempo do estudo. Sim. Mas, por exemplo, nosso grupo de pesquisa na Unifesp, né, dentro do PROAD, do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, a gente está fazendo 2 estudos clínicos, que são ensaios clínicos abertos, onde não existe grupo controle, todo mundo vai tomar a substância, para tabagistas e alcoolistas. E a gente está oferecendo para os tabagistas cogumelo Psilocybe cubensis desidratados e para os alcoolistas ayahuasca. E a gente já está em fase de coleta, devemos coletar até 2025 e depois publicar esses resultados com uma perspectiva de trazer a discussão, né, demonstrar a viabilidade e a segurança da inclusão desse tipo de tratamento no Sistema Único de Saúde e auxiliar pessoas que desejam a mudar sua relação com o tabaco ou com o álcool de uma forma segura. Né? Não é um trabalho que vai demonstrar eficácia, né, visto que a gente não vai comparar com um grupo placebo, mas ele vai suscitar discussão e permitir com que outras pesquisas sejam realizadas, né, e que a gente possa um dia, quem sabe, ter esse tratamento oferecido. Que legal. Né, no nosso SUS. Apesar de não demonstrar a eficácia, como você falou, de qualquer maneira vocês conseguem ver essa eficácia, né? Não demonstrar ali, você está dizendo do jeito que tem que fazer a coisa toda, né? Não, assim, né? Como a gente não tem esse grupo placebo, Sim. né? A gente não dá para saber se você... foi a amostra, ela vai ser comparada a ela por ela mesma, né? Então, como eles eram antes do tratamento e depois do tratamento. Esse estudo que a gente está realizando, ele é um protocolo que é similar ao estudo que foi feito na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em 2014, que eles deram a psilocibina para tabagistas e demonstraram que 80% das pessoas ficaram sem fumar depois de 6 meses. Né? Então, esse dado ele é muito superior a todos os tratamentos de referência que a gente tem para o tabagismo, né? Que é a bupropiona, que é um antidepressivo, que atua na dopamina, e também a reposição de nicotina através de patches ou de chiclete, né? Então, a gente tem, né, uma possibilidade, um potencial, né, com o diferencial de que a gente está estudando o cogumelo desidratado e não a psilocibina sintética, né, o princípio ativo isolado. Tem diferença dos dois? A psilocibina é um dos componentes do cogumelo desidratado. Tá. Então tem outros componentes juntos. Existem outros componentes, né? Então a gente chama de micocomplexo, né? Um complexo de moléculas ali, um arsenal de moléculas que vão atuar no organismo de maneira, a gente quer ver se ele atua de maneira semelhante à psilocibina. Entendi. Né? Tá. E esses cogumelos, eles, isso, né? Estão aí livres, não podem ser patenteados, né? São organismos vivos, né? Dá para achar pelos quintais, de repente. Dá para achar pelos pastos por aí. Certo. Você já falou de algumas dessas condições de saúde mental que demonstraram já um resultado muito bacana, né? Com o uso dos psicodélicos. Só para a gente relembrar e ver se tem alguns outros, né? Você falou da questão da... A gente falou do toque até, né? Esse já é bem comprovado, digamos assim, que tem um resultado bem eficaz. Olha, alguns transtornos, né? O TEPT, né? O toque, o TEPT, os transtornos de humor, como depressão, transtorno por uso de substâncias. Também. Esses são... nenhum deles, assim... todos são uma pesquisa muito recente, né?
Mas já tem um resultado já significativo. tem resultados significativos, já tem ensaios clínicos, inclusive de registros sendo feitos, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então, as pesquisas estão avançadas, mas são bastante recentes, né? Tá. Então, isso está aflorando de uns 10 anos para cá, de até um pouco menos, de uns 8 anos para cá, que as pesquisas elas vêm se ampliando, ganhando corpo, né, e demonstrando para diversos transtornos, né, transtornos de ansiedade, alguns outros mais controversos, né, como por exemplo as psicoses. Então, tentando entender também o quanto que os psicodélicos eles podem ou não ser prejudiciais para quem tem algum tipo de transtorno psicótico ou de algum transtorno afetivo bipolar, né? Então esse, por exemplo, é uma das preocupações desses estudos, né? Que é excluir pessoas, né? Que tenham esses transtornos, porque isso pode, inclusive, trazer algum agravo, né? À condição de saúde dela. Então tem essa cautela, né? Na maior parte dos estudos, mas também tem grupos tentando entender o papel e como que se relaciona, né, o uso de substâncias psicodélicas nessas populações. Né? Entendi. Aqui no Brasil... Eu vou dar uma tossida. Dá uma Desculpa, tossida. gente, eu tô um pouco... Quer tomar uma eu aguinha? quero mais água. Será Acabou que dá? aí? Acabou. Dá. Pessoal, por favor, uma água. Já que aproveita para cortar uma vez só, né? Mas eu nem ia, não. Não, eu ia segui, continuar. Mas agora ele vai passar na frente então da ele câmera. vai aparecer, Obrigado, querido. Valeu. Encheu? Então tá, então vamos voltar. Anota aí já a minutagem, hein? Pra não me perder depois. E quais desses tratamentos já são usados no Brasil? Olha, principalmente a cetamina, ela é uma prática que vem sendo usada tanto em clínicas particulares quanto no sistema público de saúde. Legal. Para transtorno de humor, mas também a ibogaína também vem sendo aplicada aqui. Acredito que o MDMA, eu não sei se algumas clínicas particulares já vêm fazendo terapia com ela, embora não seja uma prática regulada. Tá. Né, ainda não é... Ainda não está... não tem um registro né, de medicamentos à base de MDMA no Brasil. Tem em outros lugares do mundo. Mas no Brasil vem crescendo. Né? Eu acho que, inclusive, a demanda das pessoas, né? Eu acho que o público vem trazendo, né, aos consultórios interesse em buscar, em conhecer, em acessar esses compostos, né? E acho que é possível que mude em breve, né? Sobretudo se for registrado nos Estados Unidos a psilocibina, né? Eu creio que aqui também não vai demorar para a gente conseguir acessar para alguns tipos de transtornos, né? Legal. Então, oficialmente é mais acetamina... Acetamina e a ibogaína. Ibogaína. Que são dois psicodélicos não clássicos, né? Não clássicos. Eles atuam em receptores... A ibogaína atua em receptor opioide e a acetamina em receptor glutamatérgico, né? Nenhum deles é de sistema serotonérgico, como aqueles que a gente comentou, a DMT, enfim, né? E a ayahuasca também é uma que está nesse... Ela é um pouco de religião, um pouco de xamanismo, uso tradicional, mas acaba servindo como prática terapêutica para muita gente, mesmo que não seja dentro de um contexto terapêutico, hospitalar, ambulatorial, enfim. Ele só não é usado ainda nesse contexto, né? Mas ele vem sendo pesquisada nesse contexto, mas ainda não vem sendo empregada como prática terapêutica. Tratamento oficial, né? Vamos dizer assim. Tá. E a psilocibina também só ainda em pesquisas, né? Como você falou. Isso. E o MDMA tem, mas só em pesquisa também aqui no Brasil, né? Também. Eu não sei, é possível que alguma clínica particular venha fazendo tratamento, mas de uma forma extraoficial. Né? Entendi. Tá certo.
Bom, você é pesquisador, né? Não é terapeuta, mas eu queria saber se você... Bom, como pesquisador, tem a seleção ali também, né? Eu queria saber como que funciona esse processo de seleção para os pacientes fazerem esse tipo de terapia, né? Com os psicodélicos, quais são os critérios que são considerados? Sim, olha, por exemplo, no nosso estudo, né, a gente pega pessoas, homens e mulheres, adultos, então acima dos 21 anos, eu acho, ou 25, que, como são transtorno por uso de substâncias, geralmente são pessoas com uma idade um pouco acima dos 25 anos, né? Que estejam com a saúde física ok, né? Não ótima, mas também não que tem não estejam com algum um problema grave, né? Principalmente no aparelho cardiocirculatório, no tecido hepático, no tecido excretor, né? Nos rins. Então, a gente tem essa preocupação de excluir pessoas que tenham algum caso grave, né? Nesses sistemas. E também que não apresentem quadros psicóticos, né? Tá. E também alguns outros cuidados, né, que a gente avalia, sobretudo no tecido cardíaco, né? Eu acho que isso também é um fator que é bem relevante, né? Porque a gente está querendo avaliar a segurança de um tratamento, né? E se a gente opta em pegar pessoas que já estão com uma debilidade física, isso pode mascarar algum fator que, se o tratamento ele pode ser bem-vindo para pessoas que não apresentam, né, nenhuma dessas condições. Obviamente que isso pode ser, né, e vai ser estudado de uma maneira mais detalhada, né, para você avaliar toxicologia, para avaliar o que pode de fato causar no organismo, mas isso para título de registro, né? Mas no que a gente vem se precavendo é evitar provocar algum tipo de malefício, né, para a pessoa que se candidata a participar de um ensaio, né, com uma droga que ainda com fármaco que não está regulado, né? No nosso caso, nem fármaco né? É um composto natural ou um preparado, uma bebida tradicional, né? Como a ayahuasca, de uso indígena, né? Amazônico. Então, a gente está empregando, né? Esse fitocomplexo, né? Num modelo de pesquisa acadêmica ambulatorial, né? Então é essa interface que a gente está tentando avaliar. Então, assim, né? Nem tem a intenção de talvez virar fármaco um dia, né? Mas mostrar o potencial terapêutico que esses compostos têm, né? Então, sim, acho que a pessoa possa fazer esse uso com segurança, né? Tentar trazer informações de segurança, né, para as pessoas que desejam se tratar, e não apenas, né, para subsidiar a pesquisa, né, de informações e de insumos para que novos protocolos sejam produzidos e orientados, né, com essa, talvez um dia pesquisar, enfim, né, versus a psilocibina que vai ser um tratamento de referência. Se a gente puder pesquisar os cogumelos versus ela, né, no grupo controle, né, a gente também pode um dia ter como prática terapêutica o uso dos próprios cogumelos desidratados, né? Sim, legal. Eu queria falar agora especificamente de algumas dessas substâncias para o pessoal conhecer um pouco mais. Eu acho que são as mais faladas mesmo. Tá, ok. Não sei, qualquer coisa a gente escolhe uma outra. A gente falou do MDMA, que é o... Falamos né? um pouco que é para o transtorno de estresse pós-traumático. Isso, eu até vi isso. Eu queria entender também um pouquinho mais de cada substância, assim, então, apesar que você falou ali um pouquinho no começo como é que age, né? Mas tem uma maneira simples da gente entender, então, como que essa substância age no organismo, no cérebro, enfim. E aí eu vou perguntando aqui outras coisinhas. O que ela pode tratar? Então, tem o estresse pós-traumático, né? Isso.
Alguma outra coisa específica que estão vendo que dá para tratar com essa substância também? Olha, o MDMA ele é uma substância empatogênica, né? Então ele é gerador de empatia, né? Então é uma substância que pode auxiliar em relações interpessoais, né? Por exemplo. E ele vem sendo pesquisado para transtornos de humor também, outros tipos de transtorno associado com psicodélicos clássicos como LSD, como a psilocibina. Tá. Né? Então, o MDMA ele é uma sigla, né, de metilano-dioximetanfetamina. Então, ele é uma metanfetamina. Né? Só que ele é uma metanfetamina que, enquanto as metanfetaminas elas têm uma... vamos lá, vamos voltar, dar um passo atrás. Então, assim, existem neurotransmissores, são chamados monoaminérgicos ou monoaminas. Essas monoaminas são a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Esses sistemas eles têm as mensageiros, que são os próprios neurotransmissores, né? A dopamina, a serotonina e a noradrenalina, e tem os receptores, aquelas portinhas que estão nos neurônios. Certo. Né? E que cada uma dessas monoaminas vai abrir as portas específicas, né? As de dopamina vai abrir as portas de dopamina, as de serotonina e assim por diante. As metanfetaminas, elas atuam liberando dopamina, noradrenalina, para que elas atuem nos seus receptores. Tá. Né? Então, elas expulsam dopamina e noradrenalina de dentro das células para elas atuarem na sinapse, que é onde elas vão encontrar esses receptores e passar a informação para o neurônio seguinte. Né? No caso do MDMA, ele atua da mesma forma, né? Expulsando neurotransmissores de dentro da célula, só que com predileção para o sistema serotonérgico. Então, ele vai estimular a liberação e a conexão de serotonina no nosso organismo. Tá. Esse é o papel funcional básico do MDMA. Como ele age Como ali ele na age. gente. Tá. Tá? E aí ele tem, então, vem sendo utilizado, né, como terapia. Ele é uma substância que foi descoberta no meados do século XX e depois foi descrita uma nova síntese pelo Alexander Shulgin, que era um químico norte-americano, que ressintetizou o MDMA e popularizou essa substância, né, como empatogênico, através de um livro chamado PiCAL, que é as feniletilaminas que eu amo, né, é o nome do livro. Uma história de amor, alguma coisa assim. Mas o livro chama PiCAL, né, que é um acrônimo, né, dessa frase. E ele tinha autorização do governo para pesquisar e ele sintetizou centenas de moléculas na garagem da sua casa e ele utilizava com a companheira dele, a Annie Shulgin, né? E eles são reverenciados, né, pela contracultura e pelos amantes de psicodélicos, né, no mundo. Infelizmente, eles nos deixaram, né, tanto o Sacha quanto a Annie. Mas deixaram um legado, né, e dentre esse legado, a popularidade do MDMA, né? Então, o MDMA, ele, embora seja uma substância de uso em festa, né, em contextos de festa, ele tem efeitos bastante moduláveis, né, diversos e podendo, então, e sendo empregado, né, com a pesquisa do Eduardo Schemberg, que eu comentei, um pesquisador brasileiro, né, que agora tem um instituto, né, Instituto Faneros, é um instituto que ele desenvolve as suas pesquisas, a sua divulgação, né, cursos, e que vem mostrando aí o potencial terapêutico do MDMA, sobretudo para o estresse pós-traumático, que é um transtorno bastante relevante para a população brasileira, né, visto que vivemos traumas sucessivos, né, Sim. com violência parental, violência do Estado, uma série de traumas que são causados, né, à população e que com um potencial gigantesco, né,
de emprego dessa substância para atenuar, para amenizar esses traumas, né? Acho que é isso. Ela tem algum efeito colateral? Ela tem alguns efeitos colaterais, né? Inclusive, se utilizada uma sobredosagem, né? Podendo, sobretudo cardiocirculatórios, né? Então, ele pode aumentar a temperatura corporal e isso dá uma falência, um risco maior, né? De falência de alguns órgãos, né? Pode também provocar uma síndrome serotonérgica, né? Um aumento, ainda mais se a pessoa ela toma algum outro tipo de fármaco, né? Entendi. Associado. Então, qual seria o efeito dessa síndrome? A síndrome serotonérgica é um tipo de hiperestimulação do sistema serotonérgico que pode provocar esses sintomas, né? De uma crise cardíaca, Entendi. Uma crise metabólica, tremores, aumento da temperatura do corpo, enfim, né? A pessoa ela pode ter complicações graves, né? Então, mas sobretudo só se não uso numa sobredosagem ou associado a um outro tipo de fármaco, né? Tá. Então, o MDMA ele é contraindicado, inclusive, né? Se é associado a alguns tipos de substâncias, né? Então, se evita a tomar principalmente outros psicoestimulantes associados ao MDMA, né? Como a cocaína, por exemplo. Entendi, então, tá certo. Para quem também é novo no assunto, para as pessoas mais conservadoras, que tem medo, que acha que é só um monte de droga e que etc. Talvez tenha muitos mitos na cabeça. Que a gente pode falar para essas pessoas em relação a isso? Porque se a gente pensar no uso terapêutico, é o que você falou, né? Existe uma certa dose ali, ou que seja para o uso... Não sei se fala também uso adulto, como fala na questão da cannabis. Sim. Né? Se a pessoa tem uma consciência ali do quanto ela vai usar... Né, tem esse cuidado, ela não vai ter nenhum tipo desses problemas que a gente está falando agora, né, de efeito colateral. Eu acho que aí pensa no conceito de festa, né, às vezes alguém pode realmente abusar, né, da dosagem, claro. Mas uma coisa não pode excluir a outra, né, assim, no sentido de querer tirar essa substância ou proibir, já que ela pode trazer coisas muito boas, né? Eu acho que a gente vive uma época, né, no mundo, assim, que talvez a gente privilegiar a individualidade, né, em detrimento de viver coletivamente, nos tirou muito a empatia, né? E a empatia pela condição do outro, né? Então, o que eu vejo, né? Eu também pesquiso canabinoides há muito mais tempo do que psicodélicos, né? Trabalho desde 2008 com canabinoides e sigo estudando e pesquisando, né? Legal. E o que eu vejo é que para a pessoa se sensibilizar a tornar óbvio a necessidade de regulação dos canabinoides para fins terapêuticos, ela precisa ter uma experiência pessoal. Ela precisa ter alguém dentro de casa. Uma criança ou um idoso com alguma condição grave de saúde, que já foi tentada todas as opções da medicina regular, né? Do que se oferecem de tratamento de referência, e aí, dada a falência de todos esses tratamentos, a pessoa então passa a optar por algum canabinoide, e aí ela vê que aquilo lá melhora, e aí ela passa a entender, independente da sua ideologia política, da sua crença religiosa, a pessoa simplesmente entende a importância porque ela vê isso acontecer dentro de casa. E, infelizmente, ela não consegue ver a partir da experiência do outro, né? Então,
o que a gente tem é essa limitação, né? E que talvez os psicodélicos possam ajudar, né? Eu não... eu sou um pouco cético, né? Quanto a esse... A deixar ao encargo dos psicodélicos essa grande tarefa, né? Que seria melhorar a condição humana, dar empatia, né? Privilegiar a coletividade em detrimento do individualismo, né? Os psicodélicos eles são conhecidos por serem capazes de promover um efeito, né? A partir dessa perturbação, né? Da sua percepção sensorial, do seu ego e da percepção do espaço e tempo, né? Alteradas, promove o que se conhece como dissolução do ego, né? Então, isso pode ser um fenômeno desafiador para algumas pessoas, né? Pode ser, na verdade, na maior parte dos casos é bem desafiador, né? Algumas pessoas que já são experientes, elas vão inclusive buscando isso, né? Porque junto se permite uma dimensão oceânica, né? Que chamam, que é a integração do indivíduo com o meio ao qual ele está ali fazendo essa experiência, né? Sim. No entanto, né, eu digo que eu sou cético porque depois de o indivíduo dissolver o ego, achar que morreu, que virou poeira estrelar, né, ele volta para o corpo. E aí ele pode voltar, inclusive, mais arrogante, né, achando que morreu e voltou à vida, né? Entendi. E aí ele é um ser especial por conta disso, né? Então, eu acho que os psicodélicos eles são uma boa ferramenta, mas a humanidade ela precisa entender melhor o seu emprego, né? Porque, infelizmente, ali, e a gente até falou isso antes do programa começar, né? O contexto ele é muito importante. Sim. Né? E o contexto que a gente vive de adversidades, sobretudo em grandes cidades como São Paulo, né, Rio de Janeiro e entre outras, né, Recife, Salvador, Fortaleza, né, onde a desigualdade é gritante, né, e as vulnerabilidades são enormes, o psicodélico não vai dar conta de gerar uma empatia necessária para a gente revolucionar esse meio de vida que é excludente. Né? Então, eu acho que esses são os desafios que extrapolam ali a nossa capacidade de resolver as coisas com psicodélicos. A sociedade não está fácil, né? Não é fácil. Vamos falar de mais algumas substâncias que são muito faladas, né? A gente já falou um pouquinho, mas um pouco mais especificamente de cada uma. Psilocibina, entender um pouquinho melhor, então, como ela age também, o que ela pode tratar. A gente falou de depressão, né? Acho que, não sei, aí você fala. Sim. Não, então, é legal. A psilocibina ela é como se fosse uma prodroga, né? Ela é uma substância que ela entra no nosso organismo, é metabolizada e se transforma no princípio ativo que é chamado psilocina, né? Ela perde um grupamento fosfato e se transforma na psilocina, e essa psilocina vai atravessar a barreira hematoencefálica e fazer a sua ação nesse receptor 5-HT2A, né? Psilocina ela é o 4-hidroxi-DMT. Então, ela é uma molécula muito semelhante à DMT, que está presente na ayahuasca, está presente em várias espécies vegetais, e que uma pequena mudança ali promove, então, essas diferenças de efeito da psilocibina, né? Ou da psilocina. Por exemplo, a ayahuasca, né? Ela precisa... Ela é a junção de duas plantas. Uma planta que tem grande quantidade de DMT, da dimetiltriptamina, e uma outra planta que tem grande quantidade de beta-carbolinas, que são inibidoras da monoaminoxidase. Essa monoaminoxidase é uma enzima que nós temos no nosso trato gastrointestinal e que degrada a DMT.
Então, se a gente tem que tomar junto um inibidor dessa enzima para que a DMT consiga passar pelo nosso trato gastrointestinal e acessar o nosso sistema nervoso central para fazer seus efeitos. Entendi. E as próprias beta-carbolinas também têm efeitos, tanto gastrointestinais quanto centrais, né? Então, eles promovem ali um uso concomitante, um efeito comitiva, né? Para quem já escutou o episódio sobre canabinoides, talvez vocês tenham falado sobre efeito comitivo. Não tô lembrando, talvez. Talvez, mas fica a falamos dica aí para preciso rever esse episódio. Para continuar o papo sobre canabinoides. Sim, tem muita um dia. coisa, Mas assim, né? Então, a psilocibina, ela já tem isso incluída no próprio cogumelo. Ela vai ser metabolizada e a partir daí a psilocina vai acessar o nosso tecido nervoso e vai promover os seus efeitos, né? Entendi. A psilocibina, ela vem sendo, né, pesquisada já bastante avançada, né, como eu falei, para o tratamento de transtornos de humor e também para quadros de transtorno por uso de substâncias, para alcoolismo. Ela tem uma pesquisa recente também do professor Michael Bogenschutz, na Universidade do Novo México, que ele estudou os seus efeitos para o alcoolismo, né? E também possivelmente aí vai ser um tratamento em breve registrado nos Estados Unidos, né? Legal. Agora, é isso, né? Eu acho que a psilocibina, ela é uma substância que, ela, além de ser bastante segura, ela proporciona eventos adversos muito baixos, né? Quais são esses efeitos adversos? Eu comentei da cefaleia, né? Comentei cefaleia, verdade, da náusea. Então são coisas bem tranquilas. No entanto, tem a questão de saúde mental, né? Para casos de psicose, para casos de mania, tem essa advertência, né? Essa contraindicação, né? Para que as pessoas tomem cuidado, porque ela pode propiciar um agravo, né, desses transtornos, sobretudo se a pessoa não tem um acompanhamento, se não está sendo cuidada. Né? Mas, por ela ser bastante segura, né, e por ela ter efeitos menos intensos, não são menos intensos, né? Eu costumo dizer que são mais gentis do que a ayahuasca e menos duradouros do que o LSD, por exemplo, ou que a ibogaína, né? Ela tem um efeito curto ali, curto de 5, 6 horas, né? Entendi. Você consegue manejar isso de maneira terapêutica de uma maneira mais fácil do que a ibogaína, do que o LSD. Os efeitos podem durar 24 horas, 18 horas, 14 horas, dependendo da dose, né? Então, tem essa característica da psilocibina que adequa ela, né, melhora uma prática terapêutica com menos eventos adversos e com possibilidade de você tomar uma única vez e apresentar o efeito desejado numa dose que não é uma dose desafiadora, né? Ainda é uma dose que proporciona efeitos psicodélicos plenos, mas que ainda são manejáveis, né, pela pessoa. A gente está falando de efeitos, né? Que efeitos são esses quando a pessoa toma psilocibina, por exemplo? Então, ela tem alterações da percepção sensorial, né, que podem ser um aguçamento, né, dos sentidos, como da visão, do paladar, do tato, né? Isso tudo fica um pouco mais exacerbado, né? A audição, né? Ela pode ter perturbações da percepção do espaço e tempo. Ela pode ter alterações da própria concepção do ego, né? Do ser de si, né? Do saber de si. Então, ela... E depende dos níveis, né? Do grau de
da dose que ela toma, isso pode ser mais ou menos intenso, né? Desde a total desintegração e dissolução do ego até você tá ali na beira do precipício, mas você vê que está dissolvendo, mas, né, com uma dose um pouco mais baixa, né? E consegue manejar isso de uma maneira menos intensa, né? Esses são fatores, são efeitos que geralmente a pessoa tem, né? Então, você, ao fechar o olho, você vê padrões geométricos, muitas cores, com mandalas, algo fractal, né? Ou então entidades, né? Pode ver alguma coisa que para pessoa, né, seja representativo desse arquétipo, né? Eu já vi pessoas que relatam ter visto várias coisas, né, a depender da sua cultura, né? Para uns podem ser divindades, para outros podem ser espíritos menos edificantes, né? Enfim, não sei, ou algo aterrorizante, para outros podem ser animais, para outros podem ser personagens de desenho animado, enfim, né? Tem várias simbologias e significados ali que os psicodélicos eles podem desencadear, inclusive nisso, né? Que o povo que faz uso tradicional de ayahuasca chama de miração, né? Ver coisas e essa visão ela despertar significados e compreensões de fenômenos que antes a pessoa não consegue ver na sua condição ordinária, né, de consciência. Então, acho que uma das perturbações, né, dos psicodélicos é na função cognitiva, na memória, na evocação, né, na atenção. Então, tudo isso também fica alterado ao longo desse efeito, né, que ele é limitado, né, ele tem ali, a depender da substância e da dose, essa duração pode ser variada, mas no caso da psilocibina pode durar cerca de 5 a 6 horas e depois disso a pessoa ainda permanece com efeitos pós-agudos, né, que a gente chama, que é uma janela aí onde a pessoa ela tem quadros de ansiedade atenuados, aumenta o bem-estar, aumenta o humor, melhora o humor, e isso pode ser uma possibilidade para se trabalhar, né, a integração daquela experiência vivida a um determinado desejo, a uma mudança de uma melhora de algum transtorno, né? Então é uma possibilidade, é um potencial de ser trabalhada uma psicoterapia, né, para que a pessoa signifique, né, aquela experiência que foi passada. E você falou, né, também uma coisa que ficou gravada aqui, de olhar de uma outra perspectiva, né? De repente, alguma questão que a pessoa tem. Eu lembrei também, falando da psilocibina, do documentário, uma senhorinha idosa, né? Uma senhorinha, que é super católica e tomou psilocibina, tem uma depressão há muitos anos e tudo mais, e ela foi fazer esse tratamento assistido, né? E ela relatou algumas das coisas que ela viu, e ela viu Virgem Maria, e assim, para a pessoa é bem real aquilo que ela tá vivenciando, né? E aí ela contou que ela tinha perdido um filho há mais de 40 anos atrás, 44 anos atrás, sei lá. E que há 40 anos ela nem não pensava, assim, não tocava no assunto, mas era uma coisa que ainda estava ferida nela. E que nessas visões que ela teve e tudo mais, não sei se visões é a palavra certa, mas ela viu e a Virgem Maria falou com ela que ele estava bem cuidado, que ela não precisava se preocupar. E aí esse assunto
se resolveu dentro dela, sabe? Uhum. Então, às vezes a pessoa está assistindo, né? As pessoas que não Claro. conhecem muito, ou que são mais conservadoras e tem muitas ressalvas com esse tipo de tratamento, pensa, nossa, mas a pessoa vai ficar lá vendo um monte de coisa, como isso pode ajudar? O que isso tem a ver? Uhum. Mas, na verdade, acho que toca em muitos aspectos, né, nossos. Então, é bem interessante como a atuação, né, dessas substâncias Sim. na gente. Muito Sim, legal. ela permite, né, a possibilidade de você... Ela coloca o conflito na sua frente, né? E aí você tem que estar disposto a tentar resolvê-lo. Exato. Né? Ela foi disposta também, acho que tem Ela isso, foi né? disposta, sim. Não, E aí ninguém é obrigado a ir lá tentar alguma coisa, mas, E né, se aí você está um disposto... fator que você comentou que eu posso fazer um comentário, que é, você pode chamar de visões, né? Porque são, de fato, visões e estudos de ressonância magnética funcional mostram que a região cortical relacionada à visão, então quando você está de olho aberto capturando, né, imagens, essa região está ativada. E no caso dos psicodélicos, essa região também Está ativada. é Olha, ativada. Então, que legal. pode ser Posso considerado falar visões, visões. sim. Legal, obrigada. Vamos falar um pouquinho de mais um de mais uma dessas substâncias? Claro. Até porque não dá pra gente falar de todas. Sim. Mais uma que é muito falada, e principalmente quando a gente pensa em drogas, na coisa ruim da coisa, é o LSD, mas que é usado para tratamento, né? Mais uma vez, aquilo que você falou, né? Depende da dosagem. Se você faz um abuso da dosagem, de repente você vai ter efeitos adversos, vamos dizer assim. Então, Sim. fala um pouquinho mais do LSD pra gente, como ele age, o que ele trata. Perfeito. etc. Bom, o LSD ele é uma das substâncias talvez mais importantes dos psicodélicos. Olha. Porque o LSD ele é uma molécula chamada uma ergotamina, né? Ou uma ergolina. E o que significa isso? Né? Ele vem derivado do fungo do esporão do centeio, que é chamado ergot. Então, nos estudos do Albert Hofmann, que é um químico, pesquisador suíço, que trabalhava na Sandoz, ele estava pesquisando antibióticos, substâncias que atuavam para minimizar esses fungos. E ele fez frações desses compostos, né, que eram liberados pelo fungo, as ergolinas, que um deles, a fração 25, era o LSD, a dietilamina do ácido lisérgico. E essa molécula ela tem como característica ter tanto o radical indol, ou da triptamina, quanto o radical da feniletilamina. Dentro da mesma molécula ele tem as duas outras classes de psicodélicos clássicos reunidas. Eu só esqueci o que são essas duas coisas. A triptamina e a feniletilamina são O que elas fazem? Subclasses dos psicodélicos Tá. clássicos, né? Então, enquanto, por exemplo, a mescalina é uma feniletilamina e atua no receptor 5-HT2A, o serotonérgico 2A, as triptaminas, como a DMT, como a psilocibina, eles também atuam nesse receptor. Então, eles são... Tá. E o LSD, ele reúne as duas, tanto uma triptamina quanto as feniletilaminas na mesma molécula. E ele tem um efeito bastante duradouro, podendo durar 18 horas, enfim, né? Dependendo da dose que a pessoa toma. E também os efeitos são limitados, bastante seguros. A pessoa ela toma microgramas, que são quantidades ínfimas de uma substância, então não tem tantos efeitos Colaterais? fisiológicos, físicos, né? Mas ele tem... a sua ação ela pode ser facilmente identificada com 50 microgramas da substância, né? Não são miligramas, são microgramas. Entendi. É uma ordem de grandeza muito pequena, né? 1000 vezes menor. Então, a gente tem aí com pouquíssima dosagem um efeito significativo. Né? Entendi. O LSD ele vem sendo estudado
desde os anos 50, né? Então, o Albert Hofmann ele descobriu a substância, acidentalmente ele ingeriu, absorveu a manipulação que ele estava fazendo, fez com que ele ingerisse e ele percebeu os efeitos psicodélicos. Então ele resolveu fazer um teste e ele tomou 250 microgramas, que é uma dose alta. Né, você falou de LSD. 50. Ele falou, vou tomar um pouquinho. Aí ele tomou uma dose que ele não imaginava que seria uma dose plena, poderosa, né? E sentiu todos os efeitos característicos dos psicodélicos clássicos que a gente já comentou, enfim, dissolução do ego, alteração da percepção visual, sensorial, do espaço e tempo, do ego, enfim, né? Só que de uma maneira mais potente pela quantidade? Com certeza, né? E da primeira vez que, assim, né, não se conhecia os efeitos do LSD, então ele foi, tomou, experimentou e inclusive escreveu um livro, né? O LSD, Minha Criança Problema, né? Olha. No qual ele conta ali toda a história da descoberta do LSD. E o LSD, então, ele veio sendo usado, né, como terapia psicodélica. Inclusive tem Timothy Leary, né, que era um psicólogo, professor de Harvard, que utilizou e depois foi demonizado, né, sobretudo pelo governo americano, né, por ter incentivado movimentos de contracultura, movimento hippie, anti-guerra do Vietnã, né? Então, nas décadas de 70, inclusive, alguns dizem que ele ao menos foi ali o culpado, né, da pecha dos psicodélicos terem sido abandonados pela pesquisa acadêmica, né? Por conta do mau uso, enfim, né? Tem essas questões, né? Acho que pegaram ele ali para Cristo, né? Mas naquela época, né, o LSD ele vinha sendo estudado para controle do alcoolismo, né, para o tratamento do alcoolismo, e o LSD ele foi também o responsável, né, pelo ressurgimento do interesse das propriedades dos psicodélicos. Então, depois de 40 anos de nenhuma pesquisa da área biomédica ser feita, né, com psicodélicos, o LSD foi testado para atenuar casos de ansiedade proporcionada em pessoas que estavam em cuidados paliativos, né? Olha. Então, em situação de estarem com um diagnóstico fechado, de não ter mais o que fazer ali na medicina, né? Pessoas que estavam esperando morrer e que tinham uma ansiedade atrelada, né, a esse quadro, e que o LSD, como você relatou, né, no caso da senhora que teve uma resolução no caso do filho, né, que faleceu, o LSD também proporcionava aquelas pessoas a confrontar, né, esse medo da morte mesmo, né, e entender e atenuar uma ansiedade, preparar a pessoa, né, para o seu futuro, né? Então, ele é usado hoje em dia para tratamento? Creio que não. Tá. As pesquisas ainda não... É isso, né? A pesquisa acadêmico-científica ela difere de uma pesquisa que é dedicada ao registro do fármaco, né? Sim, então, entendi. Hoje a gente mostra, né, para o TOC, para o TEPT, para quadros de ansiedade, para quadros de depressão, né, transtornos de humor. Pesquisa acadêmica tem um monte. Agora, a pesquisa para registro de um fármaco, né, que segue essa metodologia rigorosa de comparar, né, fazer o toxicológico, depois comparar com placebo e mostrar a eficiência em milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Tudo isso são pesquisas que custam dinheiro e que elas são geralmente patrocinadas por uma empresa que tem um interesse em comercializar o fármaco, né? Por isso que ela investe tanto dinheiro para registrar esse fármaco.
Sim. E para entendi. isso, nem todos os psicodélicos aí têm Vai ser mais difícil um arrumar esse suporte. financiamento. Os que estão mais à frente é a cetamina, que já está regulada, a psilocibina e o MDMA, né? Tá. Mas o LSD tem essas outras pesquisas para... Diversas sendo Sim, feitas, tem. diversas. Tá. Legal. Tem algum efeito colateral? Os eventos adversos, né, provocados pela LSD estão mais no campo da saúde mental, né? Nesse risco de favorecer um quadro psicótico. Entendi. Então, Mas aí mais para alguém que de repente já tenha essa predisposição ou talvez, esteja em ou... um contexto, né? Eu acho que depende daquela dinâmica biopsicossocial Tá. que a gente falou, né? Da substância do indivíduo e do contexto ao qual o uso está sendo feito. Mas sim, né? Geralmente são quadros que a pessoa pode ter um risco, né? E é por isso que se a pessoa tem algum histórico familiar, né? Se tá ou um próprio histórico pessoal, isso tem que ser feito de uma maneira mais cuidadosa e mais orientada, né? Sim, entendi. Acho que todas as substâncias, né? O risco do LSD, por exemplo, um dos riscos do LSD, ele é proveniente da proibição, da criminalização do LSD, né? Porque são vendidas substâncias dizendo que é LSD, mas não é um LSD. São, por exemplo, novas substâncias psicoativas, né? Que são chamadas NPS, que podem ser outras classes de fármacos, como, por exemplo, os N-bomes, né? Que são vendidos como LSD, mas que Vão trazer outros efeitos. vão trazer outros efeitos. A pessoa ela não sabe que ela está tomando N-bome, né? Ela acha que está tomando LSD, às vezes toma uma dose inclusive maior e os efeitos não são os mesmos, né? Então, enfim, eu acho que a proibição ela causa também esse reflexo, né? Da pessoa querer tomar uma coisa e tomar Não algo tem... adulterado ou algo que não seja aquilo que ela esteja esperando, né? Esse é o problema, então, para quem quer, né, tentar algum tratamento desse tipo, até para usar como tratamento mesmo, você tem que estar, de repente, com um profissional especializado, porque senão você não sabe o que você está tomando, né? E eu acho que aí entra a questão da legalidade dessas substâncias que afetam tanto essa questão da pessoa querer usar para um tratamento, quanto para as Para o uso pesquisas, adulto né? também, né? Para o Não uso só adulto pro... também, porque também cada um pode fazer o que quiser da vida, né? Porque, Mas... assim, a gente não sabe se um dia vai ter um registro do LSD. Sim, né? Ele nasceu na indústria farmacêutica, ele era produzido e distribuído pela Sandoz, né? Que é uma indústria, e era usado por médicos, né? Para que eles pudessem entender os casos de psicose dos seus pacientes. Então, o médico ele tomava LSD para falar, não, beleza, então é assim que é ver coisas, ouvir coisas, ou mudar, né? E isso inclusive para tratar também, né? Esses casos. Mas o médico ele, enfim, né? Era distribuído para médicos, né? E isso foi o que, né? O Timothy Leary lá ele tinha LSD e ele começou a dar para os alunos para, né, fazer esses aprendizados, né? Sobre o uso das substâncias e tal. Mas eu não vejo ali um movimento ainda de retorno, né, do LSD à indústria, né? Se bem que isso pode mudar rapidamente, né? É possível que isso mude nos próximos anos, mas ainda não há algo avançado como já tem para as outras moléculas que a gente comentou. Né? Entendi. As outras substâncias, elas já estão mais avançadas nessa questão da... registradas ou em vias de serem registradas. Entendi. Legal. Bom, vamos fechar aqui. O que você aconselharia para alguém que está considerando o uso dos psicodélicos para efeitos terapêuticos,
como parte ali do seu tratamento de saúde mental, de repente? Como que essa pessoa deve fazer para se... Porque tem algumas coisas, mas não tem muita coisa ainda, né? Como é que faz? O que faz? Bom, Letícia, acho que buscar informação é o principal fator, né? Informação de qualidade, eu acho que isso é bom para qualquer pessoa que busque qualquer tipo de uso, seja o uso adulto, uso ritualístico, uso terapêutico, né? Dessas substâncias, ela precisa se informar, saber onde ela está indo, saber o que ela está tomando, saber dos efeitos esperados dessas substâncias, né? E se permitir, né, dentro de um contexto onde ela se sinta segura, se sinta acolhida, perceba que existe uma seriedade da pessoa que está oferecendo essa prática, porque também existe muito abuso, né, de falsos gurus aí, de pessoas que queiram, enfim, né, fazer abuso de diversas formas, né, moral, sexual, né, de pessoas que estão fragilizadas. Então, acho que cautela sempre é bom, né? Não saia por aí achando que vai resolver qualquer fator da sua vida e toma qualquer coisa, né? Teve até recentemente um caso de uma menina que tomou fumou, né? Fumou a metoxi-DMT, né? A 5-metoxi-DMT, que é a bufotenina, que é um metabólito, um princípio ativo que é presente no sapo, bufo, né? Tá. E ele é seco, cristalizado, e a pessoa fuma, e isso é um dos efeitos mais intensos dos psicodélicos, né? Caramba. Embora dure ali cerca de 10 minutos, né? De 15 rápido. minutos, é um efeito muito intenso e causa desdobramentos, às vezes, para o resto da vida, né? Então, a pessoa ela tem que ter muita cautela e conhecimento do que ela está fazendo, porque a menina, eu vi um relato dela, né? Ela era uma advogada daqui de São Paulo, tinha vida organizada e tudo, e aí ela tomou e teve os efeitos esperados da bufotenina, né? Não foram efeitos que não eram esperados, né? Só que ninguém avisou ela que ela poderia ter aqueles efeitos. Entendi. Né? E uma dose plena, ela ficou super traumatizada, teve inclusive transtornos que se desdobraram após aquilo, né? Entendi. Então, a saúde mental foi para o espaço e, né, ela não soube manejar aquilo porque também não teve um preparo, não teve uma informação, uma organização prévia, né, que ajudasse ela a lidar com aquela experiência desafiadora, né? Eu tenho a impressão de que para o uso adulto fica mais difícil você, de repente, encontrar esse profissional que vai te ajudar, que você possa confiar, do que, de repente, se você vai até alguma clínica, parece que, não sei, talvez para um fim terapêutico. Dúvida, né? Porque fica um pouco mais o uso complicado adulto é proibido, você saber. Né? Exato. O uso adulto é proibido, então não existe. Como não você tem... faz para saber, né? Pois tipo, se o que você tá tomando é o que você quer, né? Não é alguma substância, alguma coisa misturada, outra coisa que não tem nada a ver. Hoje existem empresas, né, que desenvolvem reagentes colorimétricos, né, preocupadas com essa... Agentes o quê? Reagentes, são reagentes químicos, né, colorimétricos, que fazem testes para você identificar o que existe naquela substância. Então, você tem LSD sendo vendido em líquido, em papel, blotters, né, que chamam, ou em pequenas cápsulas gelatinosas, enfim. Entendi. Então, existem várias apresentações de uma formulação que você não sabe o que tem lá dentro. Então, você pode testar a partir desses reagentes, né? Então, tem algumas empresas, né, que
oferecem ali uma série de testes diferentes para diversas classes diferentes de drogas, e aí você pinga e aí tem uma legenda, né? Uma tabela que se reage, por exemplo, se fica roxo, é um psicodélico clássico. Se ficar transparente, não é psicodélico clássico. Entendi. É uma outra substância que você não sabe qual é. Aí você usa um outro reagente que você testa. Aí se ficar vermelho é uma coisa, se ficar preto é outra. E aí você vai tentando identificar, né? É um fósforo para quem está no escuro. Né? O ideal seria ali que essas substâncias viessem com qualidade, garantia de origem, né? Exato. Uma rastreabilidade. Você Lembrei poder... até dos cogumelos que as pessoas vendem na internet, né? Mas Sim. fala, poxa, mas como eu vou ter certeza do que é, né? Esse cogumelo? Então você mais precisa difícil. buscar um fornecedor confiável, né? Eu acho que para a questão do uso adulto, né? A gente vê que o conhecimento dos usuários ele ainda é soberano, visto que é tudo ilegal. Né? Então, assim, usuários experientes podem passar, né, informações a respeito desse uso para outros novatos, né, que estão se iniciando. Isso vai meio que no boca a boca, as pessoas falam, olha, esse fornecedor, né, a comunidade sabe, o cara... Esse não tá tão legal, esse está querendo enganar, aquele outro tá bom, aquele lá é sério, aquele menino... Né? Então, tudo vai sendo passado pela cultura de uso mesmo, né, das pessoas, e isso é replicado, propagado em meios de fóruns, enfim, né? Hoje tem tudo um monte de propaganda no Instagram e você, né, vou comprar, não vou comprar de quem? Uns nomes meio estranhos, né? Sei lá, pedra filosofal, um negócio que você, né, você fala, do que é isso, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado. O uso terapêutico acaba sendo mais controlado, de repente você vai numa clínica ou vai num... o uso terapêutico é outra coisa, né? O uso terapêutico é outra coisa, embora também tenha Mas abuso. também é bom ter cuidado. Tudo que vem na ótica do capital, de querer lucrar em cima... Também tem que ficar esperto. Tem que ter cuidado e cautela, porque você pode estar comprando gato por lebre, né? Tá certo. Tem algum grande mito, de repente, que a gente precise esclarecer aqui relacionado a isso? Pra gente fechar? Olha, as substâncias psicodélicas, elas são bastante seguras, muito mais seguras do que o álcool, do que o tabaco e do que alguns medicamentos, como, por exemplo, benzodiazepínicos, né, que bastante gente usa, clonazepam, Rivotril, né, enfim, acho que a gente poder acessá-las, né, para qualquer finalidade, seja o uso tradicional ritualístico, seja o uso adulto ou terapêutico, ele deve vir acompanhado desses fatores que a gente comentou, que é informação, que é substância de qualidade, que é um contexto adequado, acompanhado de pessoas de confiança, que você esteja se sentindo segura, se sentindo confiante, disposta a se permitir a ter essa experiência psicodélica, informada, né, sobre os seus possíveis efeitos, né, e isso certamente minimiza a probabilidade de possíveis eventos adversos que podem ser ocasionados por essa experiência. Então, se você for usar, informe-se, busque saber o que você está usando, busque saber, né, com quem você vai fazer esse uso, a dose. Chegou aí alguém na Eletropaulo. Eletropaulo, que eu nem sabia que existia, eu já achava que era uma outra. Achava que era uma outra empresa, mas... Mas, e assim, né, além disso, eu acho que deixar esse recado, né, que
Os psicodélicos eles não vão ser uma fórmula mágica que vão curar todos os problemas da humanidade, né? Eu acho que a gente tem que... eles são uma oportunidade de você se internalizar, se olhar internamente, né? Conhecer você por uma outra perspectiva e poder absorver coisas positivas que essa experiência te traz para você se tornar uma pessoa melhor, né? Para você poder se integrar mais à sociedade, ao ambiente que está ao seu entorno, não só pessoas e animais, mas também as plantas, aos fungos, saber respeitar e se integrar de uma forma menos destrutiva, né? Eu acho que essa é uma possibilidade que eles dão e que a gente vem tentando, de alguma forma, traduzir isso, né, para a nossa cultura, mas que estão aí fazendo isso há muito tempo. Então, agradeço você, Letícia, pela oportunidade da conversa. Me coloco à disposição, o PROAD, a Unifesp. Também faço parte da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, estou como coordenador científico, e também na todas as causas canábicas e pela regulação responsável das substâncias, pela perspectiva dos direitos humanos. Então, para qualquer um desses assuntos, quem quiser, tiver interessado, pode me procurar. Legal, Renato. Eu que agradeço muito você ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto pra gente, enfim, trazer informação mesmo, que eu acho que é que a gente precisa, informação de qualidade, é o que a gente busca fazer aqui no Não Pira Podcast. Obrigada mais uma vez. Obrigado você. E, olha, se vocês gostaram do assunto, se vocês conhecem alguém que possa ter interesse... Mais uma vez, vou pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal e para você compartilhar esse vídeo para a gente levar essa informação para mais e mais pessoas. O contato do Renato vai estar aqui, as redes sociais, enfim, para vocês entrarem em contato com ele, para vocês também tirarem dúvidas, enfim, ou quiserem saber mais sobre todos esses projetos do qual ele participa. Então é isso, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!